Gostaria aqui de um cumprimento muito especial aos comandantes das Forças Armadas. Eu compartilho do mesmo sentimento do ministro Raul Jungmann, o meu apreço às Forças Armadas. Acredito que as Forças Armadas brasileiras de excelente qualidade têm ainda prestado um papel de fiador da estabilidade, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos no país. Tomo a liberdade de cumprimentar a todos, na pessoa do amigo comandante Vilas Boas, aqui presente. Gostaria aqui de uma congratulação igualmente especial à minha equipe, pessoas dignas e competentes que aceitaram o desafio de vir comigo às enormes responsabilidades do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não se faz um bom trabalho, isso todos sabem, sem uma boa equipe. E posso dizer aos senhores e senhoras que o selecionei em vista do seu histórico profissional de competência, independência e bravura. E dos senhores e senhoras, por isso, espero também somente o melhor e a máxima dedicação. Quero explicar aqui em rápidas palavras porque eu aceitei o convite do nosso presidente, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro. Deixando 22 anos de magistratura, não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem risco de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Há um outro grande desafio, o crime organizado. Grupos criminosos organizados, alguns que dominam nossas prisões, estão cada vez mais poderosos. É preciso enfrentá-los com leis mais eficazes, com inteligência e operações coordenadas entre as diversas agências policiais, federais e estaduais. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. Não é uma tarefa impossível. Nos Estados Unidos, as famílias mafiosas, outrora superpoderosas, foram desmanteladas pela FBI e pelo Departamento de Justiça a partir da década de 80. Na Itália, a aura de invencibilidade da Cosa Nostra siciliana foi quebrada graças aos esforços conjuntos da polícia, Ministério Público e de magistrados, entre eles os juízes heróis Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. O crime violento também aterroriza a população brasileira. As elevadas taxas de homicídio, já mencionadas pelo ministro Raul Jungmann, constituem o pior exemplo. Mas os índices de roubos armados, estupros e de crimes violentos em geral geram uma atmosfera de insegurança que deve ser combatida com estratégia, inteligência e políticas públicas eficazes. Essas elevadas taxas de criminalidade, seja do crime de corrupção, seja do crime organizado, seja do crime violento, prejudicam o ambiente de negócios e o desenvolvimento. Os planos ainda estão em elaboração e não caberia aqui detalhá-los. Mas, alguns exemplos. Pretendo que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, utilizando sabiamente o Sistema Único de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública, um legado da gestão do ministro Raul Jungmann, atue não só com investimentos para auxiliar as polícias estaduais e distrital, mas também para padronizar procedimentos, gestão e estrutura, respeitadas, obviamente, as autonomias locais. Deve ter um papel equivalente ao da intervenção federal no Rio de Janeiro, e que reestruturou a segurança pública naquele estado. Aqui, evidentemente,
substituindo intervenção por cooperação. Pretendo que o Departamento Penitenciário Nacional incremente a qualidade das penitenciárias federais para o absoluto controle das comunicações das lideranças de organizações criminosas com o mundo exterior. Pretendo ainda que ele destrave os investimentos nas estruturas prisionais dos estados e do Distrito Federal, que está elaborando e deixando à disposição deles projetos e modelos de penitenciárias, evitando que os recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional Penitenciário fiquem imobilizados por falta de projetos e execução, como infelizmente ocorre. Precisamos, com investimentos e inteligência, recuperar o controle do Estado sobre as prisões brasileiras. Pretendo que o Banco Nacional de Perfis Genéticos, um instrumento de vanguarda para a elucidação de crimes, especialmente crimes violentos, e igualmente um inibidor da reincidência criminosa, deixe de ser apenas uma miragem legal. Ao cabo de 4 anos, nosso compromisso é de que sejam inseridos no banco o perfil genético de todos os condenados por crimes dolosos no Brasil. Ou, se não conseguirmos a alteração pretendida na lei para tanto, de todos os condenados por crimes dolosos praticados com grave violência à pessoa. Respeitosamente, quero contar para esse projeto com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que já há um projeto de parceria entre o CNJ e o Ministério da Justiça em andamento para a colheita de dados biométricos dos presos. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Pretendo que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e todos os demais órgãos de controle e inteligência, entre eles o COAF, possam agir com os recursos e as liberdades necessárias. Um dos imediatos compromissos, não meu, mas que me foi apresentado pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, será o de reestruturar e fortalecer as diversas forças-tarefas e equipes policiais encarregadas de investigar a grande corrupção. Pretendo que a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, transforme-se progressivamente em uma agência encarregada da gestão e alienação do produto de crimes de tráfico de drogas. O tráfico de drogas, que envenena a nossa sociedade e nossas famílias, é infelizmente uma atividade muito lucrativa. O Estado deve se servir de uma forma mais eficaz da fortuna e dos bens confiscados desses grandes criminosos, e com eles financiar a segurança pública e a recuperação dos dependentes químicos, além de investir em políticas de prevenção. Infelizmente, isso é feito ainda de uma maneira muito tímida, desperdiçando recursos valiosos nas mãos desses criminosos. Um dos objetivos prioritários será apresentar um projeto de lei anticrime já no início da próxima legislatura e lutar para convencer, com respeito e toda abertura ao diálogo, os parlamentares. Não haverá aqui a estratégia, não muito eficaz, de somente elevar penas. Pretende-se, sim, enfrentar os pontos de estrangulamento da legislação penal e processual penal, que impactam a eficácia do sistema de justiça criminal. Propostas simples, mas eficazes, como, entre outras, a previsão de operações policiais disfarçadas para combater o crime, a proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas e o plea bargain para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos, legado do saudoso ministro Teori Zavascki.
Pretendemos honrá-lo e igualmente beneficiar toda a população com uma justiça célere, consolidando tal avanço de uma maneira clara e cristalina na legislação. Esses são apenas alguns exemplos das medidas previstas no projeto em elaboração. Adiante virão projetos mais complexos, que terão que ser debatidos com outras pastas, para reduzir incentivos e oportunidades para a prática da corrupção e de outros crimes. Nada disso será fácil, mas a missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara: o fim da impunidade da grande corrupção, o combate ao crime organizado e a redução dos crimes violentos. Tudo isso com respeito ao Estado de Direito, para servir e proteger o cidadão. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o crime atinge mais fortemente os mais vulneráveis, tem o direito de viver sem medo da violência e sem medo de ser vítima de um crime, pelo menos nos níveis epidêmicos atualmente existentes. Tem o direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado ou enganado pelos seus representantes nas diversas esferas de poder. É preciso estabelecer e manter a confiança. Essa é a palavra-chave da boa administração pública. Confiança. Um governo no qual ele possa confiar, que buscará fazer a coisa certa diante dos vários problemas que se apresentarão. Fazer a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo, será o nosso lema e estará sempre presente em nossas mentes.